Por tudo que vocês têm absorvido daquilo que Deus tem falado através desse púlpito, não só através da minha vida, mas através de vários pastores. Graças a Deus, nós temos aqui pastores comprometidos com o Senhor, com a palavra de Deus, com a Bíblia, que é a verdade. E nós temos visto frutos disso, nós temos visto muito resultado. E hoje eu quero continuar falando, e é a última palavra. Nós, como eu falei, nós estamos à vésperas de eleições e de um momento muito delicado do Brasil, do mundo, principalmente do Brasil. E eu, como pastor, como profeta, eu preciso trazer palavra, preciso trazer direcionamento. E você, como pessoa criado por Deus, livre, com livre-arbítrio, com toda a condição de analisar e sair daqui e escolher. Aqui não existe ninguém que impõe nada, nós não impomos nada, nós ensinamos a Bíblia. Nós falamos, por exemplo, sobre mentira, que a Bíblia fala sobre a mentira, mas você sai daqui, você tem a escolha, você pode mentir ou pode não mentir, e assim por diante. Nós ensinamos tudo que a Bíblia ensina. E a Bíblia, como eu falei na pregação passada, a Bíblia fala sobre tudo, sobre ensino, sobre finanças, sobre política, sobre criação de filhos, sobre todas as áreas para o homem ser feliz. Mas durante um tempo, e por causa de um interesse que quer destruir o homem, quer destruir a família, quer destruir o ser humano, a sociedade, tem tentado colocar a igreja, ou a Bíblia, numa caixinha, a ponto de falar assim: não, isso não é assunto da igreja, isso não é assunto para pastores, isso não é assunto para a Bíblia. Ou de repente, se a Bíblia fala sobre esse assunto, a Bíblia está desatualizada, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia, e assim tudo numa tentativa de realmente o inimigo continuar reinando em todas as áreas aonde era para a igreja estar no controle, governando, não para o bem da igreja, mas para o bem da humanidade, porque Deus é amor. Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer no lugar de todos. Deus, Ele ama, e Ele quer o bem do que o aceita, e Ele quer o bem do que não aceita. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Se Ele tivesse raiva do ímpio, porque o ímpio não o aceitou, Ele ia ter prazer na morte do ímpio. Não, Ele ama o ímpio. Ele ama o que o obedece, Ele ama o que não o obedece. E Ele queria que o que escolhe não obedecer, passasse a obedecer, para que esse não fosse condenado eternamente, porque Deus criou o homem para ser eterno, e para viver sempre aonde Ele estivesse. Quando Jesus fala com seus discípulos, eu estou indo preparar um lugar para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Eu quero que vocês estejam sempre comigo. É um pai que ama e quer o melhor para os filhos, a ponto de criá-los não como robôs, mas com livre-arbítrio, podendo, não, você quer, você pode escolher. Mas Ele sempre ensina, como um bom pai, o caminho. Ele fala: eis que ponho para vocês hoje o bem e o mal, a vida e a maldição. Porém, escolha a vida, para que tudo te vá bem. Então Deus, parece que hoje está começando mais cedo. Ele quer o bem de todos nós, mas existe um Deus, um príncipe desse século, que tem cegado o entendimento da humanidade, para que a luz do Evangelho, ou que todo esse amor de Deus para a humanidade, não resplandeça no coração ou na mente do homem. E o homem parece que tem tido dificuldade, e o inimigo tem levantado
uma multidão de pessoas, aliás, uma multidão não, uma minoria de pessoas, mas que estão em posições, em lugares estratégicos, para de alguma maneira induzir o homem ao erro, para que esses comecem a ignorar a verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim, que a igreja é a coluna e esteio da verdade. No mundo onde existe muitas verdades, ou não existe mais verdade absoluta, eu quero dizer que a igreja, ela continua sendo a coluna e esteio da verdade. Por isso que o mundo tem tentado fazer de tudo para calar a igreja, porque ainda é a única instituição que existe e é pautada sobre uma verdade absoluta, que se chama Palavra de Deus. Aquilo que, se o homem construir a sua vida, que se uma cidade construir a sua vida, que se uma nação construir a sua vida, os seus valores e princípios, essa nação vai ser feliz, vai ser próspera e vai ter paz. Mas o diabo, ele vem ele não quer, por isso que ele tem tentado. E nós, e a igreja como coluna e esteio da verdade, ela precisa se levantar, e ela não pode se calar, porque a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade. Qual verdade? A verdade absoluta, que a igreja é coluna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós precisamos nos levantar para declarar essa verdade, por mais que as pessoas venham ranger os dentes, como rangiam enquanto Estevão pregava a verdade. Mas nós precisamos continuar falando, porque enquanto as pessoas rangiam os dentes, enquanto Estevão pregava a verdade, o Senhor de Estevão, que é o nosso Senhor, aplaudia Estevão de pé. E é isso que nós, como igreja, nós precisamos não ter o aplauso das pessoas. Não interessa se as pessoas vão ranger os dentes. O que a igreja precisa ter é o seu Senhor em pé e dizendo, servo bom e fiel, sobre o pouco, em meio à dificuldade, vocês têm permanecido na verdade, vocês têm continuado sendo coluna e esteio da verdade. E eu, como pastor, como representante aqui, eu preciso continuar falando, e nessa noite eu quero continuar falando sobre a responsabilidade do cristão na sociedade, parte 2. E queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, do verso 4 ao verso 10. Por favor, Jeremias capítulo 29, de 4 a 10. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Esse povo era o povo de Deus, que tinha a sua nação, a sua pátria, que se encontrava em Jerusalém, mas eles foram deportados por conta de desobediência, de pecado, por não darem ouvidos aos profetas, por falta de conhecimento, de não manterem firme na palavra de Deus, de tanto Deus enviarem os profetas e esses não ouvirem, não darem ouvidos para os profetas verdadeiros, preferirem seguir o seu coração, aquilo que eles achavam legal. Eu me identifico com isso. Daí Deus os deporta, os permite que venha uma nação estrangeira, Babilônia no caso, e acaba com aquela nação, acaba com Jerusalém e leva o povo de Deus como escravo para a Babilônia. Mas aqui o versículo fala que Deus falando, eu levei vocês para a Babilônia. Embora não seja a nação de vocês, agora vocês estão ali como escravos, ou para nós, que vocês estão ali como estrangeiros. Vocês são cidadãos de Jerusalém, ou vocês são cidadãos do céu,
mas hoje vocês se encontram no Brasil, na Babilônia, e eu que enviei vocês. Vem uma palavra, versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, da nação para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, o bem-estar de vocês, a felicidade de vocês, depende da prosperidade, do bem-estar dessa nação. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, ou seja, para a pátria real de vocês, ou seja, para a pátria celestial. Enquanto vocês estiverem nessa pátria que eu os enviei, façam o melhor de vocês, se envolvam, sejam os melhores, construam casas, sejam produtivos, orem. Aqui não era uma democracia ali, eles não podiam votar, eles não podiam se envolver no governo. Alguns, por causa de escolhas, como no caso de Daniel, pôde se envolver no governo e fez um trabalho maravilhoso, espetacular, e abençoou tanto a nação como o povo de Deus, porque é responsabilidade daquele povo fazer com que aquela nação no qual eles estavam morando fosse próspera, fosse melhor, porque se aquela nação fosse próspera, ou tivesse paz, ou fosse bem-sucedida, quem seria próspero? Quem seria bem-sucedido? Quem seria abençoado? A prosperidade ou a bênção daquele povo dependia da bênção da nação. Então vocês precisam construir casas, vocês precisam se envolver, vocês precisam orar. E a gente tem uma noção de que oração não, eu vou orar. A Bíblia fala para as esposas orarem para os maridos, mas falam para as esposas serem submissas, porque senão essa oração não vai nem chegar diante de Deus. Ou seja, não adianta orar e não agir com valores e princípios de Deus. Assim também os homens, a Bíblia sempre manda a igreja orar, mas manda e ensina valores e princípios que essa igreja precisa fazer, porque senão não adianta a igreja orar, não adianta esse povo orar e se envolver com os deuses estranhos, não se arrepender. Dá para entender? Não adianta a igreja ficar orando para essa nação e sendo péssimo cidadão, não se responsabilizando com tantas coisas que o Senhor nos ensina a ser exemplos de cidadão, que a gente vai perceber e entender. Esse foi um recado de Deus para o seu povo, que passaria um tempo em um reino estrangeiro. E hoje eu quero trazer, tenho trazido desde domingo passado, um recado para o povo de Deus, que é estrangeiro hoje, nesse reino, mas que existe e tem responsabilidade enquanto nós formos brasileiros, cidadãos dessa pátria, e somos responsáveis por algumas coisas que o Senhor nos manda e nos orienta. E eu queria tirar algumas lições. Primeiro, baseado nessa passagem, Deus tem um propósito para você estar onde você está. Você pode entender isso? Parece que a gente sempre fala sobre propósito, mas a gente sempre acha que propósito tem a ver só com parte espiritual. A gente parece que é bipolar.
a gente fala sobre, parece que a gente divide igreja de casa, por isso que tem muito marido que é na igreja, nossa, o pastor acha, olha, o meu braço direito, a esposa fica imaginando, nossa, queria que o meu marido fosse assim comigo, como ele é com o pastor, porque o pastor, pastor, você é legal, e não, pode contar comigo, eu faço tudo. Em casa não troca uma lâmpada para a esposa que está pedindo faz 6 meses, não, mas para a igreja ele está lá. Mulheres que para a igreja são devotas, daí não é só na igreja evangélica, mulheres na igreja católica, que nossa, são devotas e assim por diante, mas na casa, na família, por quê? Ou na sociedade, não, porque na igreja eu sou a gente é bipolar, por isso que tem muita gente que para ser crente igual aquele, para ser não sei o quê, porque a gente divide em vida com Deus e vida no mundo, não existe isso. Daí foi inventado, sabe por quem? Por aquele que gosta de colocar meias verdades. Não, igreja, lá na igreja é um negócio, aqui é outro. Lá você vai, sabe que ir na igreja é só colocar uma roupinha, levantar a mão, dar oferta, fazer algumas coisas, cantar. Quando você trombar com o irmão na igreja, na rua, você fala assim, paz Senhor, irmão. E em casa você pode fazer, no trabalho você pode ser relapso. Que isso daí? Daí é só você chegar na igreja, o dia que está passando por dificuldade, pede uma oração, faz uma campanha, tudo resolve. Meu querido, a Bíblia não ensina isso. Isso quem ensinou foram homens equivocados. E daí vem aquela palavra, o meu povo se perde por... Tem muita gente que vai na igreja, mas não conhece um básico, beabá da Bíblia. E segue aquilo que falaram para ele, aquilo que ele vê, porque aquilo que o pastor fala, aquilo que igrejas falam. Está na hora da igreja parar de seguir homens e começar a seguir a palavra de Deus. Começar a se voltar para a palavra de Deus. Quem já teve discipulado comigo, alguns meninos, alguns homens, sabe a primeira coisa que eu falo, tem gente que fala, não, eu tenho que falar, o pastor quer exercer domínio sobre as pessoas. Então, você pergunta para quem teve discipulado comigo, primeira coisa, os encontros eu falo, você precisa buscar o Espírito, você precisa começar a ler a Bíblia, começa a ler, o que você entendeu, o que o Espírito falou com você, não porque a gente precisa. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Tem gente que não consegue, não tem coragem de ler, de buscar o Senhor. Senhor, qual é a verdade? Qual é a tua verdade? Porque a tua verdade é essa, a tua palavra, em todas as coisas, como marido, qual é a tua verdade? O que eu preciso ser? Por isso que quinta-feira eu não falei. Queria que todos os homens de 19 anos para cima se colocassem em pé, de 18 anos para cima se coloquem em pé agora em nome de Jesus. Todos os homens de 18 anos para cima. Olha que beleza, hein? Que lindo. Quinta-feira nós temos um compromisso aqui na igreja. Às 20 horas, eu gostaria que você não faltasse, eu gostaria que você viesse. Pode sentar, ó quantos homens. Eu gostaria que você viesse, porque nós vamos retornar o trabalho com os homens. E eu que vou dar a primeira palavra vai ser resgatando, restaurando a posição do homem de Deus, ou homem segundo o coração de Deus. Porque é isso, a gente tem, qual é a posição do homem? É o que a sociedade tem falado? Qual é o homem? Qual é o papel do homem? Qual é o papel do pai? Qual que é o papel do homem de Deus? Por isso que a gente tem visto famílias sendo prejudicadas, porque o homem, ele sabe do seu trabalho, às vezes ele sabe do time dele, ele sabe qual foi a última coisa que o jogador preferido dele falou, a entrevista, mas não sabe um versículo da Bíblia. Não sabe o que Deus falou para eles fazer enquanto pai. Não, mas sabe, meu pai me ensinou assim, tá? Teu pai te ensinou assim, mas hoje tem um pai do céu que quer te ensinar a ser o melhor pai do mundo, para abençoar o teu filho, e nós, ser o melhor marido. Então, quinta-feira não falte, abrir esse espaço para falar dessa questão de como a igreja,
os homens, mulheres, em todos os papéis, mas principalmente, porque ainda a gente pode falar sobre pai, sobre mãe, mas falar sobre sociedade, sobre cidadania na igreja não é função da igreja, é função daquele sociólogo, é função daquela pessoa, de tantas pessoas que não têm compromisso nenhum com essa verdade, e eles vêm, às vezes, com meias verdades, usando inclusive a Bíblia. E eu queria falar sobre o propósito. Vai chegar nesse momento, eu quero usar, eu sem brincadeira, eu fiquei a semana inteira estudando, pesquisando. A minha pesquisa foi 80% histórica, foi 80% nada a ver com religião, do que propriamente com... Para você ver que às vezes a gente fica, eu tenho a minha ideologia. Você pesquisa só as pessoas que têm a tua ideologia. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou só pesquisar o que um evangélico fala. Não, pesquise, procure tudo. Procure o que você concorda, fale, mas procure, pesquisa. Porque a gente está cheio de equívocos, e a falta de conhecimento e o aumento da ignorância por causa daquilo que eu entendo e falo é absurdo. E a igreja não pode ser assim, a igreja tem que ser esteio da verdade. Como eu falei, Deus tem um propósito para você estar onde você está. Versículo 4 desse texto que eu acabei de ler diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, o Senhor que os tinha levado para lá, o Senhor que levou o povo para o Egito, o Senhor que levou o povo para a Babilônia, o Senhor que levou o povo de volta para Jerusalém, o Senhor que trouxe você para Pirajuí, o Senhor que trouxe você para o estado de São Paulo, o Senhor que fez você nascer para ser um cidadão de bem, para ser um representante, para ser um sacerdote, para ser um representante dele aqui. Você nasceu com um propósito. Onde você estiver, você terá que escolher se será um Moisés ou um José no Egito, um Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, um Jesus, um Pedro, um Paulo em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, ou você vai ser aquelas pessoas que, enquanto estiveram na Babilônia, se lambuzaram com o manjar do rei, aqueles que enquanto estiveram no Egito, aqui o Egito é assim mesmo, não estou nem aí, eu tenho os meus valores, meus princípios, mas eu estou num lugar onde eu vou deixar ser consumido por isso daqui. Não, eu quero dizer que Deus levanta homens e mulheres, e hoje a igreja é o Moisés dessa época, é o José dessa época, é o Jesus. Nós somos chamados cristãos, ou seja, responsáveis para dar continuidade naquilo que Jesus estabeleceu aqui. E Jesus, ele veio para uma nação estrangeiras, mas ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Agora ele falou assim: agora é com vocês, eu estou indo, mas eu estou enviando meu Espírito para que vocês estabeleçam esse reino aqui, e vocês orem, e vocês sejam exemplos, vocês têm responsabilidades para ser aqui. E às vezes só que o problema é o seguinte: não é fácil ser um Daniel na Babilônia, não é fácil ser um Moisés no Egito. Nós temos às vezes de abrir mão, nós temos que buscar a Deus, nós precisamos que tirar as sandálias dos nossos pés e ir de encontro à sarça ardente. Nós precisamos fazer algumas coisas que nós não estamos dispostos, nós precisamos nos mantermos fiéis, mesmo em meio a um banquete de oportunidades, de facilidades do Egito, da Babilônia, de manjares, mas nós precisamos lembrar: eu estou na Babilônia, mas eu preciso ser diferente, eu preciso ser sal e luz aqui. Então, para ser sal e luz, eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença, porque eu preciso estabelecer um reino aqui, e vai ser estabelecido na medida que eu fizer algumas coisas,
que eu for exemplo. Somos os representantes de Deus aqui na terra. Êxodo 19:6, no Velho Testamento, tem um texto que diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O Senhor no Antigo Testamento, Ele escolhe um povo para ser um povo, um sacerdócio santo. Sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Ou seja, no Antigo Testamento, o povo que Deus escolheu era para representar, era para ser luz, era para mostrar as maravilhas, mostrar para todas as nações. Vocês têm um monte de Deus, ou seja, vocês têm um monte de verdade, vocês têm um monte de princípios, mas nós temos só um Deus, e os nossos princípios nos faz ser a nação mais poderosa, mais forte, mais abençoada, uma nação vencedora. Era para isso que Deus escolheu um povo, para manifestar a glória desse Deus, o único e verdadeiro, a verdade, a vida, o caminho, no Antigo Testamento. Daí você vai para o Novo Testamento, porque Deus escolhe a igreja. 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Novo Testamento, Deus chama a igreja para ser o seu representante aqui na terra, para que as pessoas, que existem vários deuses, que têm valores diferentes, mas que a igreja se levante e fale assim: nós temos um único Deus, nós temos uma única verdade, nós temos alguns valores que nos faz ser mais do que vencedores, que nos faz ser uma nação abençoada, um povo próspero. Mas esse povo responsável começou a se contaminar com os manjares dessa nação, deixou de ser esse representante para manifestar a grandeza desse Deus, e começou a se submeter aos atrativos desse mundo. Esqueceu que eles não são desse reino, que eles têm um rei, e que diante de todo o reino, eles têm responsabilidade sim, de ser cidadãos, mas de representar valores e princípios, e de manifestar vontade do seu rei, e de estabelecer a vontade desse rei, porque se não fosse para isso, Jesus não ia ensinar na oração, para os discípulos falar: seja feita a tua vontade, aqui na terra. Não precisa, Deus é soberano, deixa do jeito que está, tanto faz se entrar Lula, se entrar Bolsonaro, tanto faz a política, não interessa o que acontecer. Então você não precisa nem orar, seja feita a tua vontade, porque se Deus já sabe, ou se não sei o que, por que você ora? Agora, esse mesmo Deus que manda orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, nos manda ser exemplo de como é essa vontade, quais são esses valores. Nos manda agir como Daniel na Babilônia, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos manda agir como todos os profetas que chegavam diante dos reis corruptos, dos reinos, e chegavam e falavam assim: olha, você está agindo errado. A igreja nunca se calou, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Deus escolhia os profetas e falava assim: vai lá naquele rei e fala que ele está se desviando da verdade. No Novo Testamento, vai lá e fala que ele está agindo errado. Não, a igreja, não, agora a gente não pode falar. Deixa o diabo falar. Deixa o diabo, porque o mundo jaz no maligno. E a igreja assiste quieto. E daí, quem tem falado isso, como eu falei, são os influenciados pelo diabo. E daí Deus tem levantado homens, profetas nessa geração, que começa a denunciar, falar, se posicionar. E daí a igreja, por falta de conhecimento, se levanta e fala: a igreja não pode se meter nisso, pastor não pode falar, a igreja tem que ficar quieta. A Bíblia, aonde você tira isso, meu irmão? Você tem lido, você tem orado, você tem buscado? Ou você só tem assistido às reportagens da Globo?
isso tem te influenciado durante 30 anos, muito mais. Eu quero perguntar, faz um cálculo em horas, se você tem ouvido mais televisão, assistido mais reportagens dessas pessoas, ou você tem ouvido mais a palavra de Deus, lido mais a Bíblia. Daí você pode balançar, falar assim, será que eu sou influenciado mais por essas pessoas, ou pela palavra de Deus? Eu tenho passado mais buscando a Deus, orado, ou eu tenho passado mais... Daí você vai perceber, será que hoje os meus posicionamentos políticos, os meus posicionamentos ideológicos, os meus posicionamentos religiosos, os meus posicionamentos espirituais, são pautados no quê? Na verdade da igreja, quando eu falo da igreja, na verdade da palavra, na verdade das igrejas, porque existe um equívoco muito grande, por isso que, por causa dos erros de pastores, por causa de erros de igrejas, por causa do erro da igreja, do século V, do ano 500 até o ano 1500, 1600, por causa dos inúmeros equívocos da igreja, falando em nome de Deus, daí não, a igreja, não vamos ouvir a igreja, porque olha o que a igreja fez. Eu quero mostrar para você o que a igreja fez. A igreja errou demais, mas não foi a igreja, foram homens. Como eu falei, homens, por causa do pecado, o homem erra. Tem um monte de... A igreja comete erro, como a família, pais cometem erros, como homens cometem erros, como mulheres cometem erros. Aí a gente começa a criar ideologia. Não, tá vendo? Se família tradicional fosse boa, não ia ter tantos erros. Então vamos acabar com a família tradicional, porque tem erro na família tradicional. E tem, mas o erro não é da questão da família, o erro é do homem. O erro não foi da igreja, da instituição igreja, foi porque tinha homem dentro da igreja, homens egoístas, falhos, que não eram guiados por isso. Mas daí depois tem homens dentro da igreja evangélica, dentro de todo tipo de instituição, dentro da família, dentro dos partidos políticos, dentro da política, dentro do direito, dentro de todos, que não são guiados por isso. Daí por isso, não, então eu não quero mais saber de nada. Não, eu sei que eu preciso ser guiado por isso, e aonde eu estiver, eu preciso ser uma voz profética, que fala a verdade, independente de qualquer coisa. Se hoje eu sou representante da igreja, eu preciso me levantar como uma voz profética. Ah, mas a igreja, não interessa, eu vou pagar porque a igreja errou, eu vou falar o que a Bíblia fala. Na política, porque a política é errada, a política é suja. Não, quem está na política, eu vou representar Deus na política, eu vou representar a verdade na política, eu vou representar a verdade na escola, eu vou representar a verdade aonde eu estiver, porque pessoas não representam a verdade, pessoas erram, mas a palavra de Deus é inerrante, ela não erra, ela não falha, e eu quero ser guiado por isso, não é porque pessoas, mas daí o inimigo começa a usar os erros de instituições criadas por Deus, para destruir as instituições criadas por Deus, para o homem não acreditar mais nessas instituições. Porque não acreditando mais nessas instituições que defendem isso, não acreditam mais nisso. Dá para entender? E passam a acreditar no quê? Naquilo que lhe convém. Ou seja, naquilo que convém os influenciadores. Porque daí, já que não acredito mais nisso, não tem mais uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Quem tem mais influência ou poder, quem tem o poder da mídia, o poder da educação, o poder da arte, o poder da influência, agora detém a verdade. E daí o povo de Deus, que é esteio, a igreja que é esteio, que tem a única verdade, se sente acuada. E o pior, por causa da ignorância, 80%, isso é pesquisa, isso está mudando, graças a Deus. Eu colocaria uns 70% da igreja, de ditos cristãos, falam que a igreja não pode se envolver com política.
E a política hoje governa todos os demais segmentos. É a política que determina quem são os reitores das faculdades. É a política que determina o judiciário, quem vai para o STF, que comanda hoje mais do que a própria política. É a política que determina as leis. É a política que determina se a igreja pode abrir ou fechar. É a política que determina tudo. E a igreja não combina, vocês têm que ficar quietos. E daí começa a repetir narrativas de filhos do diabo. E começa a se tornar papagaios do diabo. O problema é que quem faz isso são os filhos de Deus. E não combina. E daí levantam homens, profetas de Deus, como Jeremias, como Isaías, como tantos profetas que levantaram nesse tempo, e o povo não queria ouvir, porque eles criaram seus profetas, as pessoas que falavam o que eles queriam ouvir. E hoje a igreja infelizmente está assim. Daí aqueles que se levantam para falar a verdade são cancelados, são criticados. Vai lá, começa. Quantos eu tenho ouvido pastores que são homens de Deus, eles se posicionam e vai lá, você vai no comentário, num posicionamento, te achava um homem de Deus. Onde já se viu? Me decepcionei porque você se posicionou. Não se decepciona quando qualquer outra pessoa se decepciona. Não se decepciona como quando qualquer outra pessoa se posiciona a favor do que ele pensa. Porque tem outros pastores também se posicionando. Mas daí não vão lá e falam: me decepcionei com o teu posicionamento. Porque o teu posicionamento, pastor, tem a ver com aquilo que eu penso. Pastores que estão falando: não, a igreja não tem que se envolver. Pastores, eu queria falar sobre isso daí. Somos embaixadores e sacerdotes, aqueles que representam. O Senhor espera que onde estejamos, possamos expressar sua vontade. Faça parte, segunda lição desse texto. Seria muita coisa para falar, meus queridos. Faça parte da paz, do desenvolvimento e da prosperidade de sua nação. Versículos 5 a 7 diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres, casem-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O Senhor mandou eles se tornarem produtivos, orarem pela paz, pelo desenvolvimento e prosperidade daquele país, pois a paz e o bem-estar deles estava relacionado diretamente com isso. Nós vemos Paulo ensinando também as pessoas, os cristãos do Novo Testamento: orem pela paz do governo, do rei, dessa nação, porque a paz de vocês depende disso. Você pode falar: isso é Velho Testamento, não Novo Testamento. A gente vê tanto Paulo como os apóstolos falando: vocês precisam honrar o rei, vocês precisam orar pelo rei, vocês precisam orar, vocês precisam ser homens de bem, porque vocês precisam ajudar esse país, esse governo, a realmente administrar de uma maneira boa, justa, porque a paz de vocês depende disso. Não depende só da gente ficar orando, não, depende disso também. Não, mas o governo é corrupto. Não, então a gente precisa orar e a gente precisa influenciar. Por isso que Jesus fala para nós sermos sal e luz da terra. Mateus 5, de 13 a 16, diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, ele fala para nós sermos sal e luz, de 13 a 16, sal e luz. Ele está falando que a gente precisa influenciar. Falando sobre o sal, nós precisamos preservar, porque o sal naquela época não tinha geladeira. Uma das maneiras de preservar carne, para a carne não apodrecer, era colocar sal na carne. Então não é só para influenciar, mas é para preservar o meio que nós estamos. Nós estamos
no meio de uma carne podre. E a igreja é responsável para preservar a podridão, para começar a dissipar a corrupção, mas através da nossa postura, através do nosso exemplo, mandou nós sermos luz para dissipar as trevas, iluminar, apontar a sujeira. Luz mostra isso. Se tiver escuro aqui, a gente não vai reparar nada, mas se acender a luz, se começar a focar, a gente vai começar a perceber a sujeira, a gente vai começar a mostrar, peraí, não vai por aqui, porque aqui tem espinho, começa a mostrar o caminho. Nós precisamos ser isso. Não, mas nós temos que ser isso na igreja. Ah, peraí, você não estuda? Você não depende da medicina? Você não depende da justiça? Você não depende das leis? Você não depende de dinheiro, da economia? Se nós hoje, nesse governo, se hoje nessa nação, nós dependemos disso, nós precisamos ser luz e começar a apontar o caminho. Está errado, por aqui não está dando certo. Nós precisamos começar a ser sal e luz em todas as áreas. Versículo 16 do capítulo 5 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Antes fala sobre a luz que não pode ficar escondida, tem que ser colocada no lugar. Filipenses 2,15, olha só que versículo maravilhoso. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, falando dessa geração, para as pessoas se tornarem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A palavra no meio, não está falando aqui, filhos de Deus inculpáveis, fora de uma geração corrompida e depravada. Não, Paulo está falando, vocês precisam estar no meio, não fora de uma... A política é depravada, corrompida, então vocês precisam estar no meio, para que a luz de vocês brilhe no meio de algo corrompido. Você quer, é a Bíblia falando, coloca aí, vocês estão colocando os textos? Coloca aí Filipenses 2,15, por favor. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio, repita, no meio de uma geração corrompida e depravada. Não é fora, não é para fazer, vamos ficar numa bolha cristã evangélica, vamos retirar a igreja desse mundo, não, isso aí vai acontecer lá na frente. Agora nós precisamos estar no meio como sal e luz de uma geração corrompida e começar a manifestar a glória, os valores e princípios de Deus aqui. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por último, do versículo 8 ao versículo 10 desse mesmo texto, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para esse lugar. Eles estavam sendo enganados por falsos profetas. Meu querido, eles tinham acabado de chegar ali na Babilônia, e eles estavam desesperados. Não, como Deus permitiu? A gente precisa fazer algo, porque nós não podemos ser escravos, nós não podemos ficar aqui, a gente precisa se rebelar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque Deus tem Jerusalém, a gente precisa, nós não somos daqui. E tinha alguns que falavam: não, Deus vai libertar, não, vamos fazer, vamos guerrear, vamos levantar um exército aqui, vamos fazer algo. E tinha um povo lá: não, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai fazer, porque o povo queria, porque o povo estava desesperado. Não, nós não vamos ser escravos. O Senhor fala: eu fiz com vocês para estarem aí, primeiro para ensinar vocês, para vocês perceberem algumas coisas, mas se preocupa não, vocês vão passar por isso daí, mas eu vou estar com vocês, eu vou abençoar vocês. Enquanto isso, façam isso. Não era muito o que eles queriam ouvir.
Eles queriam. Tem muita gente que, não, mas nós não somos daqui. Deus manda, não, vocês não são daqui. A hora que passar o tempo, daqui 70 anos, eu vou voltar, vocês vão voltar para a pátria de vocês. Ou seja, a igreja, mas pastor, se a nossa pátria é lá, cumprindo esse período daqui, nós vamos voltar para a nossa pátria. Deus vai cumprir o seu propósito. Porém, enquanto isso, a gente vai ter que enfrentar a corrupção. A gente vai ter que passar por situações difíceis. Mas enquanto isso, a gente precisa se tornar produtivo, os melhores cidadãos, para que, enquanto nós estivermos aqui, esse país, essa nação, essa cidade, seja o melhor lugar para nós estarmos, seja um lugar de paz, de prosperidade, de justiça, de tranquilidade, porque se esse país, se essa cidade, se esse lugar for isso vai respingar em nós como cidadãos. Ah não, eu não quero, a minha pátria é lá. Então enquanto você estiver aqui, aguenta, segura, porque vem paulada, vem falta de trabalho, vem recessão, vem dificuldade, vem perseguição, vem tudo de pior, porque você preferiu dar ouvido para o engano, para os enganadores, para os profetas, para os mestres que falam que nós fomos acostumados, nós crescemos ouvindo todo tipo de profeta, a igreja, os pastores. Não, meu querido, aceita Jesus que você já tem um lugarzinho no céu. Essa vida não importa, você pode sofrer, pode ser pobre, pode passar fome. Eu sei que Paulo fala, a nossa alegria não está, Paulo aprendeu, o cristão ele aprende a passar dificuldades, ele aprende a felicidade dele não está no dinheiro, não está em nada, mas o cristão sabe que ele tem responsabilidade, ele sendo de uma classe mais alta, mais baixa, ele sendo, aonde ele estiver, ele precisa ser um cidadão, porque se ele viver os princípios de Deus, ele vai ter paz, ele vai ter prosperidade, porque prosperidade não tem a ver só com dinheiro, prosperidade tem a ver com vida feliz, com paz, com o shalom, que tanto pastor Lucas e a Kelly falam, é o shalom de Deus, e esse shalom de Deus tem a ver com a gente manifestar os nossos valores, aonde quer que nós estejamos. O inimigo sempre usou o engano para frustrar os projetos de Deus para seu povo. Deus tinha 70 anos de prosperidade, de bênção. Aquele povo de Deus prosperou na Babilônia. Aquele povo prosperou. Eles não foram escravos, eles eram tratados bem. Teve um tempo de prosperidade, porque principalmente aqueles que entenderam e falaram assim, eu vou viver, eu vou ser sal. Vê Daniel, vê Sadraque, Mesaque e Abednego, não são só esses, mas outros, se tornaram comerciantes, se tornaram prósperos, abençoados, porque eles entenderam o papel deles. Homens foram prósperos no Egito, homens de Deus foram prósperos no Império Romano, porque Deus estava com eles. Nós podemos ser prósperos, ter uma vida feliz. Você vai para países que têm vivido mais próximo disso daqui, você vai perceber que tanto homens de Deus, como homens que escolhem não servir o Senhor, têm vida próspera, têm vida abençoada, porque é a nação. Agora em relação ao engano, deixa eu ver o meu horário aqui, eu quero terminar falando, o inimigo continua usando o engano através dos falsos mestres, falsos intelectuais, dos falsos líderes religiosos, etc. 2 Coríntios 4:4 diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Romanos de 1 a 19, de 1:19 a 22, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis,
porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios. Você pode dizer esse último versículo, todo mundo junto? Dizendo, vamos lá junto, diz, mais uma vez, meu querido, o que eu mais tenho visto é gente sábia, gente intelectualmente, que você fala assim, nossa, essa pessoa é muito inteligente, mas a hora que você vai no final, você fala assim, cara, a hora que ele falou, o cara é louco, mas ele fala de uma maneira que você fala assim, o cara está se achando o sábio, mas é isso, porque não conheceu a Deus, ele se sente sábio, mas na verdade ele se tornou um louco, insensato. A palavra de Deus fala isso. O homem tem acreditado e defendido verdadeiros absurdos, sem a mínima compreensão da verdade. Você passou aquela imagem? Coloca aquela imagem do 1 mais 1 igual a 2. Agora eu quero mostrar algumas coisinhas, e aqui vai, meu querido. Eu quero falar, aqui na igreja eu não vou falar de partido político, nem de candidato. E você tem liberdade para escolher. O que eu estou falando é para que você busque o conhecimento, que você não seja massa de manobra, nem dos religiosos, que você comece a buscar conhecimento. Como eu falei, eu tenho já tempo estudado. Eu, quando estava no seminário, eu fui estudar a história do cristianismo, porque eu me interessei muito sobre essa questão. Porque o cristianismo, ele, na verdade, o berço do cristianismo é o catolicismo. Por que eu sou protestante? Porque eu sou evangélico. Se o berço do cristianismo foi o catolicismo, quer dizer, foi o catolicismo, aonde chegou? Por que se tornou o catolicismo? E por que teve a reforma? Você já parou para pensar? Não, mas eu acho legal, é porque eu quando fiz seminário eu fui pesquisar, pesquisei em sites católicos, pesquisei na história, eu fico assim, e em outubro, agora mês que vem, eu vou fazer um estudo, pelo menos umas 2 pregações sobre a reforma, para você entender por que nós somos protestantes. Mas eu quero que você saia daqui, vá pesquisar, hoje tem o Google, procure em sites, mais sites, não procure só em sites evangélicos, nem católicos, vai para os sites de história, para você ver, para que a gente não seja, porque já foi o tempo que evangélico, crente, é tudo ignorante. Se fosse ignorante, eles não estariam querendo calar os evangélicos. Sabe por quê? Infelizmente, em debates, eles não deixam evangélicos, não dão oportunidades. Eles editam ou eles não chamam, eles percebem, eles convidam pastores desprovidos eles não convidam pastores, eles percebem quem eles convidam, porque eles querem, tem que mostrar que aquele pastor, realmente, vamos fazer de um jeito para mostrar que ele está errado. Meu querido, já foi a época. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês nesse finalzinho, se você tiver um pouquinho de paciência. Voltando a falar, eu não vou falar de partido e nem de candidato. Você tem liberdade para sair daqui, e aqui só dou um conselho, para que nós façamos, depois de oração e de buscar conhecimento, e que você tenha liberdade de defender, de manifestar os teus valores. Você tem liberdade, a Constituição nos permite, mas sem ofender pessoas. Nós somos cristãos. Se alguém discordar de você, não agrida.
seja, a outra pessoa discorda, a pessoa, não, mas onde já se viu, problema, cada um se manifeste. Eu falo, eu fico com vontade de cada coisa e eu não faço por, agora, também, se o meu posicionamento vai ofender o outro, daí também eu não posso, porque é isso, a gente chegou num momento que eu não posso me posicionar porque vai ofender. Eu estou sendo bombardeado e ofendido diariamente quando eu abro as redes sociais. E eu não vou lá devolver as agressões. A minha fé, os meus valores estão sendo agredidos constantemente. E eu não fico agredindo ninguém. Agora, chegou um momento de eu começar a me posicionar. Porque é isso, a igreja, todo mundo pode falar. Não, o pastor não pode. A igreja não pode. Então eu quero te dar oportunidade, você é livre para fazer, desde com respeito. Agora, se o teu posicionamento, você falar que vai votar no candidato A, ou no candidato B, por causa disso ou por causa daquilo, vai ofender outro, daí paciência, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu quero me posicionar, porque eu tenho valores e princípios e quero defender ele. A igreja pode fazer isso, não num púlpito. Aqui eu estou ensinando a palavra de Deus, aqui eu estou trazendo direcionamento, mas nas minhas redes sociais, ou no meu particular, a Constituição me dá esse direito, embora que hoje, a Constituição tenha sido rasgada por aqueles que deveriam defendê-los. Quero ler a Constituição, parágrafo, cadê? Meu óculos, está aqui, preciso de um óculos, para achar o óculos, meus queridos. Cadê, onde que eu coloquei esse negócio da Constituição? O artigo 5º da nossa Constituição diz, todos são iguais perante a lei. Seu inciso 8º diz, ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política. Isso quer dizer que um pastor, ou porque ele acredita, ou porque você é evangélico, porque você tem uma crença, assim como o macumbeiro, assim como o do candomblé, qualquer pessoa que tem a sua crença, o líder de qualquer entidade, ele tem o direito de se pronunciar politicamente, é dado pela Constituição, mas hoje, né, tem gente que está sendo presa por causa disso. O inciso 9 desse mesmo parágrafo diz que é livre a expressão de atividade intelectual. A Constituição nos dá direito. Daí você vai falar assim, mas pastor, a Constituição é a lei para os cristãos, para todas as pessoas. Isso a gente precisa seguir. Paulo, quando ele é indagado, e ele é em Atos, não lembro se no capítulo 22, depois capítulo 24, Paulo faz uso da lei. Quando vão, depois açoitam ele, e no texto lá fala, Paulo cidadão romano. Ele faz uso, eu sou cidadão romano, vocês não podiam fazer isso. Ele arvora para si o direito de cidadão. Não, Paulo, você não pode, porque você não é apóstolo, você não diz que você é apóstolo de Jesus Cristo, então por que você está fazendo uso do direito? Porque nós somos cidadãos, nós temos direito. Não é porque eu sou crente, eu não posso fazer uso do meu direito. Você, quando se sente prejudicado, você faz uso do direito. Quando você se sente enfermo, você faz uso da medicina, isso é cidadania. Quando você se sente, isso, não, você é crente. Não, você é crente, então você fica enfermo, porque você procura médico. Porque você vai no hospital, você faz uso da lei. Paulo daí depois, quando querem libertar ele, depois que ele está preso, Paulo e Silas, eles estão presos depois de serem açoitados, ele vai preso, daí depois quando ficam sabendo, Paulo, você é cidadão romano, os da lei, os importantes, falaram para vocês que vocês podem ir embora, vai, porque eles estão com medo. Paulo, agora eles estão com medo? Não, Paulo, não queira arrumar confusão, porque você é crente, Paulo. Crente tem que dar outra face. Tem gente que usa algumas frases bíblicas para, você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Vai embora, Paulo. Vai, agora você está livre. Paulo fala, não,
eles me prenderam publicamente e erroneamente, eles se equivocaram na lei, agora eu quero que eles venham aqui e me solte publicamente. O que Paulo está fazendo? Ele está exigindo o seu direito da Constituição da sua época. Hoje, não, a gente é da igreja, não pode. Não pode fazer direito. Não, tem. Mas a Constituição depende, é para alguns, mas para outros não. A Constituição, a igreja tem que respeitar a Constituição para algumas coisas, mas para outras não. Só para vocês entenderem, para a gente ficar esperto, se a gente ouve a Bíblia ou pessoas. Então eu quero aqui já falar que você tem direito de votar em quem você quiser. Se você votar, eu só falo para você buscar a palavra de Deus. E você tem direito de expressar isso daí nas suas redes sociais, na tua parte pública fora daqui. Volta aquele texto, aquele negocinho ali, aquele desenho. Não sei se dá para ver. Eu passando, eu vi. Ai, não, tampa, tira esse negócio aí, tira esse negócio. Tira. Eu vi não. Eu passando, eu vi essa postagem aí. E já vi em vários lugares. Mas pessoas que defendem essa questão da ideologia de gênero, de tantas coisas que a ciência não, o que a ciência fala sobre ideologia de gênero, sobre sexo? O que a ciência fala? Vamos para a ciência, para a biologia. Cromossomos, existem quantos tipos de cromossomos? Sexo? 2, XX, que é mulher, XY, homem. A ciência não descobriu nada diferente disso. E daí, eu tenho total cuidado para não postar uma coisa dessa, porque... Mas daí, se usa as pessoas que são a favor da ideologia de gênero, que fala tantas neiras sobre que a igreja, e que não adianta, e de alguns partidos, de alguns candidatos, não adianta falar sobre fatos, sobre ciência, sobre número, 1 mais 1 é igual a 2, não adianta tentar explicar, eles não entendem, eles só entendem o que eles querem. Essa é a postagem. Eu poderia falar assim, da minha perspectiva, eu poderia falar, não adianta também a gente tentar explicar cientificamente que XX, a ciência explica que é homem, é mulher, XY, só existe 2 cromossomos. A régua não é a mesma. A ciência serve para aquilo que eu acho que o outro não respeita. Mas aquilo que a ciência discorda do que eu penso, e daí vem as narrativas. Mas daí o que eu coloquei esse desenho só para falar? E tá aí, e eu não coloco nada. As pessoas são livres para colocar. É pensamento de cada um. As pessoas têm liberdade. Agora, se eu coloco essa questão que eu falei, não adianta colocar. Esse pessoal não entende ciência. Eu seria linchado nas redes sociais? Um cristão colocar eu ia estar falando mentira sobre ciência, eu não ia estar falando sobre religião. Eu ia estar falando sobre ciência. A não ser que a biologia tenha achado alguma coisa diferente disso, mas a biologia não, ciência. Então, a ciência, assim por diante, as narrativas sobre fatos,
sobre números, sobre ciência, a ciência, eu quero dizer, um dia eu ouvi um pastor falando para um monte de cientista, falar assim, um dia o pastor estava começando a falar sobre Deus, e daí os cientistas começaram a falar, os filósofos, porque não, você está falando sobre igreja, você está falando sobre religião, o pastor falou, não, vamos falar sobre ciência, agora ele começou a falar vários fatos, que a ciência já mudou, antigamente a ciência falava isso, que o leite bom era o de vaca, que lá atrás o leite bom era de vaca, a ciência, a medicina falava, depois descobriu que não, esse leite entope veio, não sei o que, o bom leite é o não sei o que, e falando sobre tantas coisas, ele começou a dar um monte de aula, falou agora, ele começou a descrever um monte de coisas que a ciência falava lá atrás, e hoje desfala. Ele falou, agora eu quero que vocês vão para a Bíblia, e falem o que a Bíblia falava lá atrás, sobre ciência, ou sobre qualquer área da ciência, e que a ciência desmentiu a Bíblia. Os cientistas ficaram um tempo quietos, daí um falou assim, a gente não pode fazer isso porque a gente não conhece a Bíblia. Daí o pastor falou, não, mas você pode, você tem 1 ano, 2 anos, quanto tempo? O dia que você descobrir, você faz uma nota sobre esse programa e fala, cientista desmente pastor, Bíblia também é falha como a ciência. Procura esse post. Não tem. Vamos para a história. Hoje, tudo o que, como eu falei, tudo que as pessoas defendem, eu preciso de 10 minutos eu termino o culto, por favor. A história, o que a história fala? Hoje, o que as pessoas estão falando sobre democracia, sobre o Estado ser laico, eu quero dizer que tudo isso foi conquista por causa disso daqui, por causa da palavra de Deus, por causa da reforma. Hoje, um gay poder ser gay e sem sofrer nada é conquista da igreja para ele. Hoje um macumbeiro poder ser macumbeiro, hoje poder ter templo de macumba, por exemplo, tem um lá do lado da casa do meu pai, e tem liberdade para isso. Meu pai nunca foi lá, falar, vocês precisam parar, tem liberdade. Sabe quem defendeu isso? A igreja. A igreja, se as pessoas forem para a história, começar a estudar um pouquinho história, vai perceber que todas as conquistas benéficas para o ser humano, inclusive para os que hoje são contra a igreja, estão tentando ir contra a igreja, tudo vem de conquista que a reforma, que a igreja fez, da sua influência na política, inclusive a divisão do Estado, porque, como eu falei, de 1500, essa junção do Estado e da igreja foi um caos, não por causa do homem, por causa do interesse, por causa do pecado. O que aconteceu? Um equívoco incrível, imenso, que o Estado hoje tem uma religião oficial, então todo mundo tem que ter essa religião. Quem não for dessa religião, que no caso na época era o catolicismo, quem não for católico vai ser linchado, vai ser morto. Isso foi um equívoco. Não, mas isso não está na Bíblia. Foi aonde tanto o governo, a igreja que se distancia da Bíblia, só comete atrocidades. A Inquisição é uma delas, e tantas outras coisas. Mas a reforma veio para mostrar o quão distante a igreja estava fora da Bíblia. Estava fugindo e cometendo coisas como a conversão não pode ser imposta pelo Estado, e nem muito menos pela igreja. Eu não posso chegar para uma pessoa que não acredita em Deus e falar, não, você tem que acreditar em Deus, Deus fez ele livre. Não, você não pode ser macumbeiro. Lógico que pode, você pode. Não, você não pode ser gay. Lógico que pode. Deus te fez, você pode escolher ser o que você quiser. Não, você não pode votar no Lula. Lógico que pode. Pode votar em quem quiser.
Deus nos fez assim. Pode fazer o que quiser. Agora tem consequência. Agora, a liberdade foi algo que a gente percebeu, e a igreja percebeu isso, a ponto da reforma ser contra isso. Falou, está errado. A salvação é pela graça, é pela fé, através da fé. E daí a primeira ação da igreja foi isso daí. Vamos dividir igreja e Estado. Não, que a igreja não manda no Estado, nem o Estado manda na igreja. Vamos dividir isso daí. Olha que bênção. Então hoje, e daí, logo em seguida, a democracia, porque a escolha de líderes religiosos, que na época era o Papa, e a escolha dos reis, de monarquia e de tudo aquilo da Europa, lá onde tinha, era tudo coisa política. Tanto é que um papa matava o outro, pessoas, e era uma coisa doentia por causa do poder. Ah, não, era jogo político, não, aquele que vai ser rei, as guerras, tudo aquilo, não, peraí. A reforma começou a falar assim, não, os nossos líderes religiosos daqui para frente, sabe, vão ter que estudar, e quem que vai escolher? Vai ser a igreja. A igreja que vai escolher, olha, aquele me representa aqui. Aquele homem é um homem de Deus, aquele homem, o que ele fala tem a ver com a Bíblia, ele estudou, ele pode ser o meu líder. A democracia começou na igreja, na reforma, não era assim na igreja católica. Daí, por causa da reforma protestante, por causa do sistema de governo da igreja, as pessoas começaram a falar, olha que interessante, olha, por ser assim na igreja, agora não tem mais influência e o povo escolhe. Por que a gente não faz isso com os nossos líderes? A democracia tão falada, tão defendida, sabe quem que foi o responsável por isso? A Bíblia, a igreja. A democracia de falar assim, não pode matar porque não é, não. E eu queria colocar um vídeo, coloca um vídeo rapidinho aí, tem 3 minutos esse vídeo, porque eu poderia falar várias coisas que a igreja influenciou, que hoje estão se falando, e que os livros de história infelizmente não mostram, a mídia não mostra, nada mostra. Mas se você começar, aqui tem 10% do que eu estudei, e você pode, aqui é um pastor falando, um médico pastor, mas se você for para fora disso, você vai ver que tem muito mais. Pode pôr aí, rapidinho. Dizem, coloca bem aqui. Pastor, mas o Estado é laico. E talvez você já tenha ouvido esse argumento. O Estado é laico, sim, mas deixa eu te dizer algo, a política não é laica. O governo não tem religião, mas o povo tem religião. E um político é um representante do povo. E um povo tem valores, um povo tem religião. Então, política é a manifestação das crenças e dos valores do povo. E se nosso país é um país ainda, e no que depender de mim, continuará sendo um país e um povo cristão, eu quero ser representado por pessoas na política que tenham valores cristãos. É um direito que eu tenho, é um direito que você tem, e você deve exercê-lo também. Não apenas ser representado por esses valores, mas representar também esses valores em minha vida, em todas as áreas da sociedade. Eu quero dizer que nós temos sido bombardeados, e eu poderia até dizer alienados, por uma historiografia, uma narrativa, que tentam denigrir o papel da igreja ao longo da história. Ah, mas e a Inquisição? Ah, mas a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Mas deixa eu te falar algumas coisas que a igreja fez e que talvez os livros de história do ensino médio não coloquem, talvez as mídias tradicionais não coloquem. Foi a influência cristã da igreja que fez o Império Romano, em 374 d.C., promulgar uma lei proibindo o infanticídio, proibindo o aborto, proibindo o abandono de crianças no Império Romano. Foram os cristãos.
E hoje nós estamos vivendo tempos onde o aborto ele cada vez mais vem à tona. Desde quando o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, já houve um genocídio de mais de 63 milhões de crianças. Eu pergunto, quem vai se posicionar a favor dessas crianças inocentes? Eu vou me posicionar. Eu não vou me calar com respeito a essas questões. Quando nós olhamos ao longo da história, foi o cristianismo que acabou também em Roma com a luta de gladiadores. Foi a influência cristã ao longo da história que criou as universidades e os hospitais modernos. Eu falo isso como médico, o hospital veio de hospitalidade cristã, foi um princípio cristão. E foi o protestantismo também que acabou com a Idade Média e lançou as bases do nosso capitalismo atual. Foi a reforma protestante que moldou os fundamentos da sociedade europeia. Foi também a reforma protestante que influenciou a atual Constituição dos Estados Unidos. Talvez muitos não saibam sobre isso, mas na Índia havia um ritual chamado sati. Quando o esposo morria, a viúva, ela deveria ser queimada viva. E foi um missionário chamado William Carey que em 1829 acabou com esse ritual, muito antes de qualquer movimento feminista, de qualquer movimento de defesa da mulher. Foi um homem chamado William Wilberforce, que após a sua conversão ao cristianismo, foi líder do movimento que lá na Inglaterra parou com o comércio de escravos e influenciou o final da escravidão ao redor do mundo. Mais uma vez, um cristão. Martin Luther King, um pastor, foi o maior ativista dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Antes de inventarmos qualquer tipo de hashtag como Vidas Negras Importam, o movimento de defesa civil pela população negra foi um movimento cristão. Nós não somos um eco, nós somos uma voz. O cristianismo, a igreja, moldou a história ao longo dos anos e vai continuar moldando, porque nós continuamos. Amém, meus queridos. Eu queria falar o seguinte, que a igreja, quando eu falo, nós não precisamos defender pessoas, nós precisamos defender valores, princípios. E esses princípios, inclusive, defendem o direito da liberdade. Esses princípios, nós somos responsáveis pelo cuidado de todos. Todos, a igreja, por isso que eu falo, se os valores e princípios cristãos continuarem sendo a bússola da nossa nação, o gay vai continuar tendo o valor dele, vai sendo valorizado como pastor, não tem diferença. Deus ama todos iguais. Não existe, não, mas a igreja é homofóbica. Isso daí é uma narrativa. A igreja é machista, meu querido. Sabe, são tantas coisas que já falaram. Esses dias eu ouvi um termo lá falando, os termos que se usa, não, meu querido, os valores cristãos, e a gente vai defender sempre os valores cristãos. O dia que qualquer candidato ou partido for contra esses valores, para mim a igreja precisa se levantar, porque os valores bíblicos, eles defendem a liberdade, a possibilidade da pessoa ser cristã ou não ser, a liberdade disso daí da pessoa escolher o que for, e ser bem tratada. Nós somos contra a violência, mas nós somos contra a perturbação da ordem. Nós tem várias coisas que se for para a Bíblia, porque tem coisas que se fala, Jesus era a favor disso. Peraí, vê o todo. Deus é amor, mas Deus é justiça. São coisas, são narrativas, e a gente precisa perceber o que a Bíblia fala. Porque tem gente, saiu esses dias um vídeo aí de uma mulher falando, não é fácil, é só entrar na igreja, começa a ensinar lá para a criança que Jesus não gosta o rico não vai entrar no céu. Sabe, eles distorcem algumas coisas. Olha, lá eles usam Atos
eles usam meias verdades para começar a colocar a nossa ideologia, tá vendo? É bíblica, porque Jesus era isso. Peraí, é gente que não conhece a Bíblia o todo. Eles usam para tentar pegar uma parte dos evangélicos. Assim como eles usam algumas coisas para falar que os evangélicos são contra gays, para tentar pegar uma parte, para pegar os gays, para pegar os negros, para eles que fazem essa distinção. Jesus não faz distinção e Ele ensina a igreja a não fazer distinção. Nós não fazemos, os valores bíblicos não fazem distinção de nada. Todos nós somos realmente amados por Deus e Deus quer que nós tenhamos vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera. Mas isso, se eu não me manifestar, se eu não fizer nada como cidadão, se eu não for exemplo, se eu não tentar, eu vou decidir com o meu voto, com isso, as outras pessoas estão fazendo, e às vezes estão fazendo para amanhã depois, esses valores serem jogados no ralo, e amanhã depois, tanto você, o cristão, as pessoas que hoje eles defendem, estiverem sofrendo, a gente vai falar, e Deus, mas é a vontade de Deus? Não, vocês pereceram porque faltou dar ouvido para a palavra da verdade, para a coluna esteio. Que não seja isso, que não aconteça conosco, que nós possamos sim, com todo amor, com todo respeito, mostrando que Jesus acima de tudo, mas que nós possamos nos manifestar e tentar, na medida do possível, influenciar pessoas a viverem esses valores, quer seja na igreja, quer seja na casa, quer seja no trabalho. Nós, como cidadãos de Pirajuí, do estado de São Paulo, do Brasil, possamos ser sal e luz em todas as áreas da sociedade, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Você pode colocar em pé, vamos orar. Muito obrigado pela paciência. Se você discordar de alguém, do teu irmão, acima de tudo, fique o amor, que nós possamos respeitar. Respeito também é algo que o Senhor nos ensinou, a diferença. Podemos pensar diferente. Não ataque pessoas, não ataque, discorde de ideias. Posicione-se, posicione o teu pensamento, mas não ataque pessoas, não ataque nada assim. Vamos fazer de alguma maneira e acima de tudo orar para que a vontade de Deus seja estabelecida. Ore, como eu falei no começo, por pessoas que estão passando por dificuldades e que o Senhor possa nos abençoar. Deus abençoe a sua vida, obrigado por vir, vamos orar. Pai, nós estamos aqui, queremos te agradecer, ó Deus, porque, como foi falado nessa última frase desse pastor, nós não somos um ego, ó Deus, nós não estamos...